Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande e enfim, essa data FIFA de outubro acabou. A notícia ruim é que a gente vai ter mais uma data FIFA em novembro, mas aí nesse caso o Flamengo vai entrar em campo diante do Sport em um jogo atrasado. Mas depois a gente fala dessa data FIFA futura, vamos falar do fim dessa data FIFA. A gente pôde ver a seleção brasileira perdendo de virada para o Japão, mas agora vamos falar do futebol brasileiro. Depois de 10 dias de descanso / preparação, vamos ver o Flamengo novamente em ação contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. Mas, embora o Felipe Luiz tenha ali o elenco todo à sua disposição, ele vai ter 5 desfalques para esse jogo contra o Botafogo. Pois é, 5 desfalques. E mesmo assim, o provável Flamengo tem um timaço. Timaço esse que faz o Flamengo, mesmo com esses desfalques, continuar, pelo menos na minha visão, sendo favorito para esse duelo com o Botafogo. A gente vai trazer todas essas informações. Tem também parcial de ingressos para os jogos contra o Palmeiras e contra o Racing. Tem também, sabe o que, galera? Jogadores pendurados contra o Botafogo, jogadores importantes. Isso quer dizer o quê? Se eles levarem amarelo contra o Botafogo, estão fora do jogo contra o Palmeiras, que está sendo tratado aí, esse jogo, como a final no Campeonato Brasileiro. Vamos para as informações, galera. Muita gente me questionando aí parcial de ingressos para os 2 próximos jogos do Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem 3 jogos seguidos no Rio. Botafogo vai ser no Newton Santos, tá? A torcida do Flamengo já esgotou os ingressos para o setor visitante. E aí depois o Flamengo encara Palmeiras e Racing, consequentemente, esses 2 times de maneira consecutiva no Maracanã. Palmeiras no domingo e o Racing na quarta-feira. E parcial de ingressos, contra o Palmeiras no domingo, 40 mil ingressos. Esse jogo mudou de horário, tá? Foi antecipado para 4 horas da tarde. E contra o Racing já são 42 mil ingressos vendidos. Lembrando que o preço dos ingressos no jogo contra o Racing foi algo que foi muito criticado nas redes sociais, mas o BAP explicou o valor dos ingressos, dizendo que essa é a última oportunidade de o clube, no caso o Flamengo, fazer uma renda na Libertadores, porque afinal não é renda 100% dos clubes, pelo contrário, a Conmebol morde grande parte. Então é a única chance, a última chance do Flamengo fazer uma boa renda e por isso os valores acabaram sendo altos. E ele também justificou dizendo que um jogo na estreia do Brasileiro vale uma quantia e agora numa semifinal de Libertadores o valor obviamente acaba sendo maior por ser um jogo muito mais importante. Enfim, essa foi a justificativa do BAP. Fato é que a gente vai ter nesses 2 jogos aí casa cheia no Maracanã, sem sombra de dúvidas. Mas antes vamos falar do jogo contra o Botafogo, que é muito importante. Mas lembrando, eu tenho a minha opinião. Botafogo, Palmeiras e Racing. Esse jogo contra o Botafogo, entre aspas, é o menos difícil e o menos importante. Pelo menos na minha concepção. E o Flamengo tem um elenco que faz o Felipe Luiz girar. E faz o Felipe Luiz ter a chance de poupar alguns jogadores por ser grama sintética, que é o caso que vai acontecer. Por exemplo, o Saul, ele durante a data FIFA não treinou várias vezes com os demais jogadores por conta de um problema no tornozelo, dores no tornozelo e não uma lesão. E aí você coloca esse jogador numa grama sintética, existe o risco de forçar e ele acabar ficando fora do jogo contra o Palmeiras. O De La Cruz é um jogador que não atua em grama sintética, inclusive desde quando chegou ao Flamengo. Ele tem 10 minutos em campo grama sintética, que foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. Contra o Botafogo ele nunca jogou lá no Newton Santos. E também contra o Atlético Paranaense ele nunca jogou e nem contra o Atlético Mineiro. Então é um jogador que a gente sabe que tem problemas físicos, não é segredo para ninguém. E por conta disso não deve ser relacionado ao mesmo caso do Alan, que tem um problema no pé, uma fascite plantar. Dizem que dói muito, muito mesmo. Então, por conta disso, esses 3 jogadores, por conta de ser grama sintética, e no final de semana tem um Palmeiras, esses 3 jogadores, teoricamente, preservados, poupados. Outros 2 jogadores que estão fora, Danilo e o Alacião. Os 2 foram expulsos contra o Bahia, consequentemente terão que cumprir suspensão agora contra o Botafogo. E, por falar em suspensão, o Flamengo precisa abrir o olho, cara, porque o Flamengo tem jogadores importantes pendurados, tá? Mas antes da gente falar dos pendurados, eu vou falar do retorno dele. O Pulgar está de volta, galera. Dá para dizer que ele será relacionado.
A gente trouxe essa informação aí nas outras redes sociais. E eu escrevi: Pulgar será relacionado para o duelo do Flamengo com o Botafogo, nesta quarta-feira no Newton Santos. O chileno, recuperado de uma cirurgia no quinto metatarso, não entra em campo desde o dia 29 de junho. Caramba, é muito tempo, gente. Quase 4 meses. Dia que ele sofreu a lesão no jogo contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. O volante, por conta das ausências de De La Cruz, Saul e Alan, pode ser titular no time alvinegro. Já já a gente vai trazer essa informação sobre o provável time titular. Mas antes, os pendurados, porque o Pulgar é justamente um atleta que está pendurado. E a chance de ele receber um amarelo é enorme, tá? Não é nenhum exagero. Repito, para mim, o maior defeito ou o único defeito do Pulgar é justamente esse, o excesso de cartão amarelo. Ele leva muito amarelo. E Pulgar está pendurado, Jorginho está pendurado, Arrascaeta está pendurado, o Alan, que não deve ser relacionado, também está pendurado, e Carrascal está pendurado. Esses jogadores, eles não podem pensar em levar amarelo e desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras é muito difícil. É muito difícil. Hoje o Palmeiras joga o melhor futebol que a gente pode acompanhar no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, gente. Quem viu o jogo do Palmeiras contra o Juventude no sábado, sabe o que eu estou falando. O time todo desfalcado, o Palmeiras de um padrão tático absurdo, comendo a bola, voando fisicamente. O Abel encaixou esse time do Palmeiras. Então o Flamengo tem que jogar contra o Botafogo e assim, sem medo de falar, pensando no jogo contra o Palmeiras também. E, por conta disso, o provável time do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Meio de campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. A trinca ofensiva, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Talvez a gente possa ver um Gonzalo Plata na vaga do Carrascal, ou até mesmo um Everton Araújo na vaga do Pulgar, mas não tem para onde fugir. Com as ausências que o Felipe Luiz tem e os jogadores que ele tem à disposição, é basicamente isso, é o padrão. Eu espero que o Pedro seja titular mesmo. O problema do Flamengo é não fazer gol, não sabe finalizar. Quem é o cara que mais sabe fazer gol no time do Flamengo? Quem é o cara que melhor finaliza no time do Flamengo? Pedro. Então, para mim, o Pedro tem que ser titular. Um outro jogador que, na minha concepção, tinha que ser mais utilizado é o Luiz Araújo. Ele entrega muito taticamente e também em números. É um jogador que tem um alto número de gols, assistências, e é o jogador, isso é um fato, que mais finaliza gol na equipe do Flamengo na temporada. Esse jogador tem que ser mais utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!